O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. O bom e belo pastor é Jesus, o profeta de Nazaré, o anunciador do reino de Deus, o Messias pobre, que se compadece dos pobres, o Messias misericordioso, louco de amor pelos pecadores, o Filho amado que dá vida para que todos tenham a vida e a tenham em plenitude. Pastor de verdade e modelo do rebanho é só Jesus, o Cristo de Deus. Olhemos para Ele, ouçamos sua voz, sigamos seus passos, deixemos-nos curar e cuidar por Ele, para que, seguindo o seu exemplo, sejamos também capazes de amar e servir àqueles que Ele amou até o fim. O capítulo 10 do Evangelho de João discorre sobre o bom pastor e as ovelhas do rebanho. Jesus apresenta-se como a porta e mostra o contraste entre o pastor e o ladrão. O pastor entra pela porta normal, por onde pode ser visto e conhecido ou reconhecido. O ladrão, ao contrário, entra pelo lugar errado, assusta, vem para roubar e matar. Jesus se apresenta como o bom pastor, a quem contrapõe o mercenário. As ovelhas conhecem a voz do pastor, e o pastor também conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Ele é o bom pastor, pois veio para cuidar das ovelhas. É diferente do mercenário, aquele que trabalha por dinheiro, por lucro, que cuida da própria vida, e na hora do perigo foge e abandona as ovelhas. Eu sou. No Evangelho de João, o uso do verbo ser é muito frequente. 4 vezes Jesus refere a si mesmo com esta expressão eu sou, sem qualquer complemento. Assim, é importante ter presente que Javé, por exemplo, no livro do Êxodo, 7 vezes utiliza o verbo como complemento. Assim, podemos encontrar no Evangelho de João estas expressões 7 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira videira. Ou seja, por 7 vezes, o número perfeito, Jesus diz quem Ele é, o bom e belo pastor. Jesus se apresenta como filho que conhece o amor do Pai e compartilha seus desejos. Ele quer o que o Pai quer, vida e liberdade para os irmãos e irmãs. Por isso apresenta-se como o bom pastor, mas ainda, como o belo pastor. Eu entrego, aparece o adjetivo belo, e não simplesmente bom. Jesus não quer ser o doce pastor, mas aquele que realiza com perfeição a sua missão, e o gesto mais belo é dar a vida por amor. O mercenário. Os profetas Jeremias, por exemplo, no capítulo 23, de 1 a 6, Ezequiel 34, denunciam as atitudes dos maus pastores no Antigo Testamento.
Muitas vezes dirigentes de comunidade ou até mesmo os governantes do povo de Israel, que não apacentava e não se preocupava com seu rebanho. Cuidam de preservar suas vidas e seus interesses. Aqui as palavras de Jesus são dirigidas aos escribas e fariseus do Novo Testamento, que pretendem ser os guias, os pastores do povo. Jesus quer provocá-los para que percebam a leitura do que faz e fazem os outros fazer. Conheço, o verbo conhecer é muito importante na Bíblia. Revela a relação mais íntima entre as partes. Deus conhece os sofrimentos do povo na escravidão do Egito. Jesus conhece Natanael, que está debaixo da figueira. Pastor e ovelhas têm uma relação vital. Um não vive sem o outro. O pastor conhece as ovelhas e conhece a sua voz e vice-versa. Jesus conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. É esta relação íntima e amorosa que Jesus estabelece conosco. Só amamos aquilo que conhecemos, já dizia São Tomás de Aquino. Tenho ainda outras ovelhas. A proposta de Jesus não é só para o povo judeu, mas tem uma dimensão universal. No Evangelho de João, temos outros indícios desta universalidade da salvação. Os samaritanos, por exemplo, capítulo 4 do Evangelho de João. Os pagãos, que são todos os filhos de Deus dispersos, 11:52. Os gregos que queriam conhecer Jesus, não só são as ovelhas conhecidas, o povo de Israel que escuta a voz do pastor, mas todas as ovelhas. O desejo do Pai é a salvação de todos os seus filhos e filhas. Só assim a missão está completa. O Messias é pastor para todos. Um só rebanho, um só pastor. Cumpre assim as profecias em que o pastor reunirá todas as ovelhas dispersas num único rebanho, já dizia Ezequiel 34. O apóstolo Paulo ensina que Jesus fez de Israel e dos pagãos um só povo, Efésios 2:14. A unidade e a comunhão são fundamentais. Há um só corpo e um só espírito, assim como também fostes chamados com a mesma esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai e de todos, que está acima de todos, que atua por meio de todos, que habita em todos. Efésios 4:4-6. Dar e receber a vida. Jesus é amado pelo Pai, porque dá a vida pelas suas ovelhas. Quem dá a vida e recebe é o próprio Jesus. Aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas o que perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Segundo o Papa Francisco, quem dá sua vida por amor nunca está sozinho. É como o grão caído na terra, que precisa morrer para que nasça nova planta. Por isso ninguém tirará a vida de Jesus. Ele próprio livremente a entregará. Jesus é o pastor belo e verdadeiro, em contraposição aos pastores feios e falsos, que nos submetem, sobretudo quando não os conhece a fundo. Devemos segui-lo, parece uma contradição, mas devemos sim, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs entre nós. Não há outro modo de sairmos das trevas em que pensamos estar livres e chegamos à luz da verdade que nos torne verdadeiramente livres. Jesus é o belo pastor porque ama e dá a vida por amor. Na cruz temos o maior gesto de amor. Ele nos amou até o extremo de dar a própria vida. Foi o gesto da cruz que tanto fascinou todas as pessoas e que realmente nos faz acreditar na beleza da vida salva através da vida de Cristo. Mas qual beleza salvará o mundo? Só a beleza de quem ama e dá a vida pelos outros e para os outros. Diante de uma cultura de competitividade, rivalidade e violência, contrapõe-se uma cultura de fraternidade, solidariedade e amor. É aí o nosso lugar. A boa e bela vida que Deus sonha para todos
finalmente pode florescer a partir da nossa fé, a partir da nossa condição de ovelhas, mas às vezes a partir também da nossa condição de pastor. Eu, você, todos nós somos cuidadores uns dos outros, inspirando-nos sempre no coração e nas atitudes do pastor de todos nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.